Ok. Então a gente tinha exercício número 4 e exercício número 5 a ser resolvido. Deixa eu fazer uma inversão de desenhos aqui. Opa, não rolou. Deixa aí. Exercício número 4, pessoal. Esse cara aqui, ó. Vocês têm todo o sistema de coordenadas no sistema absoluto. Tem que cuidar lá o enunciado do exercício, tá? Sistema absoluto, o sentido de usinagem dessa geometria, desse contorno, é o sentido anti-horário, ok? E segue no sentido de contorno, sentido anti-horário. E já tem marcado para vocês o ponto de início, que é o ponto A aqui, ó. Consequentemente, a cada mudança de posição, vocês vão marcar um ponto, onde sempre tem uma ligação entre uma modificação da geometria. Você vai marcar um pontinho ali, vai numerar ele, vai identificar ele como letras, como está identificado aqui no nosso desenho. Bom, vocês viram que no exercício encontra hoje, né, a partir de hoje, a gente vai trabalhar com um sistema de coordenadas aqui, ó, I e J. Também, não é sistema de coordenadas I e J. São variáveis adicionais, tá, que definem aonde que é o centro de cada arco. Significa o quê? E para mim, por exemplo, realizar, tá, a trajetória do arco, desse primeiro arco aqui, ó, eu preciso identificar na minha tabela as coordenadas, né, do ponto A eu vou colocar, que é uma linha reta, né? Que na verdade é um primeiro ponto. Do ponto B eu vou até o ponto B fazendo um arco. Tá bem, vamos de novo. Eu vou até o ponto do ponto A, eu vou até o ponto B fazendo um arco. Quando eu for fazer isso na prática, eu preciso de marcar um centro, né? Eu preciso fazer a marcação aqui, ó, do centro do arco. Para quê? Para que eu consiga um centro de rotação, né? No sentido, nesse caso, no sentido da usinagem, que é um sentido anti-horário. Então, se eu partir do ponto A aqui, ó, tá? Qual é o centro do arco em relação ao ponto A? O centro do arco em relação ao ponto A, ele está abaixo do ponto A. Então eu vou precisar saber qual é a distância que o centro do arco está abaixo do início dele. Ele está abaixo 10 milímetros, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, uma relação vertical no I e relação horizontal no J. A gente já vai ver como é que isso funciona agora na prática. Okay? Vamos lá para a nossa tabelinha. Vamos começar. Ó. Eu já marquei os pontos que identificam para nós aqui. Isso eu marquei já para facilitar, né? Fica uma dica para vocês marcarem. Claro que a gente vai desenvolvendo ainda esse método a partir das nossas aulas. Vamos começar a fazer aqui. Eu acho que a gente começando fica mais fácil para vocês entenderem. No sistema absoluto, eu tenho minha origem como minha coordenada absoluta de relações geométricas de posição. Então, o meu ponto A partir do meu centro, ele está cotado a 10 milímetros negativo à esquerda para x e ele está 35 positivo para y. Estou fazendo um arco nesse momento? Não, eu simplesmente estou me localizando no ponto A. Bom, o que vai surgir de repente? Professor, como é que eu chego no ponto A? Eu venho de algum lugar, né? Se eu vier daqui do centro para lá, bom, eu vou estar usinando a minha peça. Então, isso depois na prática, lá na máquina, a tua ferramenta vai ter que estar posicionada, por exemplo, fora da peça, tá? Em um caminho que te dê condições de entrada sem que haja colisão com o restante da peça. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Se eu colocar lá na minha máquina a minha ferramenta aqui embaixo, o meu cabeçote de fresamento, e mandar ele ir até o ponto A,
ele vai até o ponto A. O que vai acontecer com essa ferramenta? Essa ferramenta aqui, ela vai se deslocar tendo colisão aqui, ó. Ok? Com a peça. Então eu tenho que vir de fora em um caminho oportuno para que eu não tenha colisão com parte da peça. Mas isso é coisa que a gente deixa para resolver depois. Tá? Então o primeiro posicionamento a gente tem aqui no ponto A. Agora eu vou fazer um arco. Né? E para mim fazer um arco, eu preciso saber aonde está o centro desse arco. Então eu vou fazer um arco até a coordenada de B. Qual é a coordenada de B? A coordenada de B é menos 20 para x, está ali cotadinho. Né? 35 menos 10 são 25 positivos na direção de y vertical. Vou fazer um raio de 10. Agora muita atenção, aonde inicia o raio? O raio inicia aqui, ó, no ponto A. Tá? Então eu preciso do ponto A como referência para me encontrar o centro do arco e depois que eu terminar de ler essa linha de comando é que eu vou executar a trajetória. Tá? Ou seja, eu estou marcando aonde eu quero chegar. Quero chegar aqui, ó. Ok? Quero chegar ali. Então, para mim chegar aqui, eu preciso colocar uma ponta do meu compasso aqui e a outra ponta aonde? Aqui. Como é que eu vou cotar isso aqui? Eu vou ter que saber a distância do início do ponto até o centro do arco. Ela é o valor do raio, nesse caso, né? Como ela está apontada na direção vertical, certo? Em relação ao ponto A, esse ponto do centro do arco ele é negativo. Quanto? 10 milímetros. Eu uso o valor com referência no início do ponto, tá? Quando eu for traçar I e J aqui, ó, eu esqueço a minha origem, tá? Eu tenho que olhar da onde inicia o círculo e onde está o arco, né? E aonde está localizado o centro dele, a partir da onde ele inicia. Tá? Cuidado, a gente está marcando a coordenada que a gente quer chegar. Mas quando eu chegar nesses dois campos aqui, eu tenho que prestar atenção aonde que meu arco inicia. O meu arco inicia lá no ponto A. Onde está o centro do arco? Está abaixo do ponto A. Isso aqui é vertical. Então, no regime horizontal aqui, ó, vou colocar aqui na direção de x, eu não tenho valor nenhum. Tá? E na direção de y, eu tenho um valor negativo. Então, aqui é 0 e aqui é menos 10. Significa que o centro do arco está a menos 10, tá, da origem. Beleza, fechou. Agora eu volto para o meu sistema absoluto. Vou lá no ponto C. O ponto C está aqui. Ó. O ponto C tem coordenada menos 20. Ele continua na coordenada menos 20. E ele tem uma coordenada de 12 positivo. Por que eu sei que é 12? Porque isso aqui é coordenada 0, né? E o meu arco, o meu raio, no caso, tem 12 milímetros. Então, tem 12 milímetros. Eu vou fazer um raio de 12 milímetros e a minha pergunta é, aonde inicia o arco? O arco inicia aqui. Onde está o centro? À esquerda dele. A que distância? 12 milímetros. Bom, a esquerda e a direita é direção horizontal. Direção horizontal é eixo X. Né? Eixo X, se fosse 12 positivo, olha o exemplo aqui, ó. Se fosse 12 positivo, o meu centro do arco estaria 12 positivo a partir da origem. Seria aqui, ó, 12 milímetros. Mas ele está 12 negativo a partir aqui da origem. Tá? Então, esse valor aqui, ele é negativo 12 milímetros. Ok? Isso aqui não indica que ele vai fazer um raio no sentido horário ou anti-horário menos 12 mais 12. Significa aonde está posicionado o valor, o centro do arco em relação a onde ele inicia. Ok? Memorizem isso. Pergunta que vocês têm que fazer. Onde está o centro? Ó, referência do centro do arco. Onde inicia o arco? Eu nunca busco uma referência de centro do arco a partir do término dele. Por que não? Porque eu não consigo construir um arco a partir do fim. Né? Vocês se lembram lá da aula de SolidWorks, onde vocês têm uma linha reta
né? E vocês depois têm que fazer o quê? Daqui, ó, vocês têm que ter uma tangente, certo? Tentem fazer isso em casa, ó, lá em desenho técnico, tracem uma reta, tá? E agora peguem o compasso aleatoriamente e tentem traçar um arco aqui, ó, para encontrar. Vocês não encontram. Por isso é necessário que vocês tenham ao início do arco o centro dele. Bom, o centro dele está aqui, então a partir daqui que eu vou buscar, opa, é a partir daqui que eu vou buscar o meu, eu não vou conseguir deslocar ele aqui, tá? É a partir daqui que eu vou deslocar meu, é difícil traçar, ok? A minha tangente, certo? Eu vou ter uma tangente aqui. Então, nunca você vem de encontro ao que você já fez. Por mais que você esteja colocando coordenadas do final do arco, para você chegar aqui, você necessita de referências de início. A partir do início, o centro do arco está abaixo, certo? Então, eu vou chegar naquela coordenada, abrindo o meu compasso aqui, né? Estabelecendo uma relação de centro de arco, de apoio, de rotação, né? Aí eu vou fazer a rotação da minha geometria. Como, né, eu tenho ele totalmente horizontal, a minha referência do centro do arco, esse valor de coordenada no sentido vertical ele é zero. Por quê? Porque o arco ele não se encontra deslocado, olha aqui, ó, aqui por exemplo, ó, o centro do arco. Se ele se encontrasse aqui, ele teria um deslocamento vertical e horizontal. Tá? Então eu teria outro valor de y aqui. Bom, mas daí esse arco ele ia ser realizado de outra forma, né? Eu ia seguir numa tangente aqui, né? E esse arco provavelmente iria acabar aqui, ó. Tá? Ou acabar num quadrante mais curto, né? Não ia completar o quadrante. Talvez ele não iria completar o quadrante, ele ia sair mais curtinho e iria buscar uma tangente a partir daqui. Certo? São questões de geometria. Então, valor de zero. O ponto D está aqui embaixo. Ó. Desculpa, eu acho que eu errei. A, B, C. Não está aqui. Esquece isso que eu falei. É embaixo isso aqui. Valor do C está aqui. Valor do D, sim. Ó. Valor do ponto D, aí sim. Menos 32. Por quê? Porque eu tenho 20, 12, 32, 0. Aqui eu não estou fazendo arco, tá? Aqui eu estou fazendo a linha reta. Arco de 12. Agora sim, ó. Eu volto lá onde o arco inicia, o centro do arco está à esquerda dele, menos 12, 0. Agora eu tenho uma ligação, 0. Eu tenho uma ligação, uma pequena linha reta aqui, ó. Essa pequena linha reta, ela vai me levar até a coordenada de menos 35. A coordenada de menos 35 é o meu ponto E. O ponto E está aqui, ó. Esquece essa marcação de raio aqui, tá? É para depois. Então, menos 35. Eu continuo na coordenada 0. Não vou movimentar meu eixo. Fiz um segmento de reta de D para I. Agora eu vou fazer um arco. Cuidado. A gente vai vir aqui no ponto F, tá? O ponto F, conforme vocês marcaram no desenho de vocês, ele está aqui, ó. Ok? O ponto F, ele tem coordenada ó, total de comprimento de peça de menos 40. Ele tem um raio de 5, então ele está 5 milímetros abaixo da minha origem, o ponto final de confecção. Então ele é menos 5, tá? Ele passou o quadrante inferior. Vou fazer um raio de 5. E aqui eu vou verificar as coordenadas do centro do arco para eu chegar até o ponto F, eu preciso saber onde o arco inicia. O arco inicia aqui em cima e o centro dele está abaixo. Quanto abaixo? Valor de 5 milímetros. Eu tenho o centro do arco à esquerda e à direita a partir desse ponto? Não. Tá? Eu não tenho centro de arco aqui, eu não tenho centro de arco aqui. Eu só tenho centro de arco aqui embaixo. Então, como eu não tenho centro de arco na direção de x, aqui ó, vertical, tá? Que é o i, 0.
E na direção de J, ele é negativo, ele está abaixo do meu ponto de início. Não é que ele está abaixo da origem aqui, ó, ele está abaixo deste meu ponto de início, 5 milímetros. Fechou. Agora eu vou do ponto F até o ponto G. Eu continuo na coordenada menos 40 e eu não vou perguntar quanto eu vou descer. Até que coordenada eu vou? Se essa coordenada total é menos 35, eu tiro 10, né? Menos 25. Fiz uma linha reta. Estou fazendo um arco? Não, não estou. O ponto H, ó, cuidado que muitos de vocês podem ter orientado um ponto aqui, ó, metade do quadrante. Quem fez não está errado, mas o ponto H, ele está aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai fazer um arco, tá? Completando 180 graus. E em vez de eu colocar um comando para mim fazer meio arco aqui e depois fazer meio arco, eu faço um quarto de arco, depois um quarto de arco, ou um quadrante de arco, né? Eu faço 2 quadrantes, eu vou até lá, ó. Por quê? Porque eu posso, geometricamente, apoiar o meu compasso aqui, a outra ponta aqui e girar ele 180 graus. Então, o meu ponto G, desculpa, o meu ponto H, ele continua, desculpa, ele vai até a coordenada de menos 20, ele vai até a coordenada de menos 20. Olha, cuidado, ele estava na coordenada de menos 40 e ele foi na coordenada de menos 20. Não me vá colocar 20 positivo ali. 20 positivo é daqui, ó, da origem para lá 20. 20 positivo é esse lugar aqui, ó. Tá? Então ele estava em menos 40, veio até menos 20. Ok? Bom, depois, ele continua na coordenada menos 25. Ah, professor, mas ele movimentou e veio até essa coordenada aqui e voltou lá. Sim, mas eu não estou colocando aonde ele passou, né? Eu não estou colocando ponto a ponto aqui onde ele passou. Eu estou colocando coordenadas de chegada. E ele vai fazer esse arco aqui, tá? Aliás, se eu não indicar um valor de raio aqui, ó, eu não indicar esse valor de raio, olha o que vai acontecer, vou marcar em vermelhinho. Se eu não colocar esse valor de raio aqui, ele simplesmente vai pegar, vou colocar ele aqui, ele vai pegar essa geometria, vou marcar em preto aqui, e vai fazer isso aqui, ó. Vai reto para cá, tá? Ele não vai fazer essa parte aqui, tá? Então isso aqui é uma consequência do comando de raio, vocês não vão dizer que ele vai passar nesse ponto aqui. Certo? Se eu não colocar o valor de raio, ele vai fazer uma linha reta, ok? A minha peça vai ficar retinha aqui, ó, certo? Bom, mas eu vou colocar o valor de raio, né? Então eu vou dizer que ele vai chegar nesse ponto final aqui fazendo um raio. Este raio de 10, ele inicia aqui, né? Eu posso apoiar o compasso aqui fora? Não. Então eu já começo a me perguntando se eu estou certo ou não, né? Se eu disser que o centro do arco está aqui à esquerda, ó, como é que eu vou fazer um arco e chegar até lá? A única possibilidade de eu fazer um arco aqui é sair desse ponto, né, com aquele centro de rotação e fazer nesse sentido. Por quê? Porque eu tenho essa distância de apoio, né? E eu só posso partir daqui. Então, o meu centro do arco está à direita desse ponto. Quanto? 10 milímetros. 10 milímetros à direita. E ele não se encontra deslocado para cima do ponto ou para baixo do ponto. Zero. Nossa próxima coordenada, que é a coordenada aí, está aqui ela aqui em cima, ó. De novo, liga um arco ao outro, só que aqui muda o sentido do arco, né? Aquela coordenada ali, ela é menos 10, porque eu acabo retirando 10 milímetros aqui. Eu acabo subindo 10 milímetros da peça, então são menos 15, essa coordenada aqui é menos 15. Eu continuo fazendo um raio de 10. O início do raio, ó, eu vou chegar nessa coordenada, mas o início está aqui atrás, ó. Tá aqui o início, o centro do arco está à direita. Ele está à direita? 10 positivo. E 0.
Agora eu vou fazer essa ligação de um lado a outro em linha reta. Então eu saio de uma coordenada de menos 10, menos 15 e vou até uma coordenada de 10, menos 15. Olha só a importância do sinal. Eu alterei o sinal de menos 10 para 10, mas olha o quanto que eu avancei. Eu não modifiquei 10 milímetros a minha geometria, eu modifiquei 20 milímetros. Eu saí de um lado e fui para outro lado. Ponto K, tá aqui o cara, ó, aqui embaixo. Tá? O ponto K tem a coordenada de 20 milímetros positivo à direita, menos 25 para baixo, ou seja, ele tem uma coordenada aqui para vocês ainda, quem está por fora se orientar, tá? Ele tem uma coordenada aqui de menos 25, ok? E uma coordenada aqui, ó, de 20. Vou chegar até ele fazendo um raio de 10 milímetros. Vou vir daqui, ó, vou chegar até ele fazendo um raio de 10 milímetros. Cuidado, eu não terminei de escrever o comando, então eu não cheguei lá. Eu estou ainda aqui. Para mim chegar até lá, eu preciso apoiar a ponta do meu compasso onde? Acima, do lado, do outro lado ou abaixo. Abaixo, né, é a única maneira de eu construir esse raio. Então eu tenho que posicionar a outra ponta do compasso 10 milímetros abaixo. Opa, aqui é movimento lateral. Não, né? Menos 10. Ok. Agora, novamente, eu vou fazer um arco ocupando 2 quadrantes, que é a próxima coordenada. Eu tinha a coordenada aqui de 20 positivo e lá é 40 positivo. E eu mantenho a mesma posição de y. E eu vou fazer um raio de 10 milímetros. Eu vou chegar até lá, tá? Eu ainda não cheguei. Eu estou olhando ainda, ó. Eu estou olhando ainda aqui, ó. E eu quero daqui chegar até aqui, mas eu ainda não me desloquei. Ainda não me desloquei. Eu vou me deslocar depois que eu ler a linha de comando, que ela estiver completa. Então, considerando que eu ainda estou aqui, para mim chegar até lá, eu preciso marcar aonde está o centro do arco. O centro do arco está à direita. À direita, ó, sentido de X, ok? Sentido de X, 10 milímetros positivo. Novamente, esses 10 milímetros aqui, ó, pessoal, é medida a partir da origem do arco e não a partir daqui do centro, ok? Quando se coloca a coordenada aqui do centro do arco, coordenada I e J, é esses 10 aqui que a gente está colocando, certo? Zero. M. M está aqui, ó. Eu só vou fazer uma linha reta para cima. Então, eu preservo o valor da minha coordenada e aqui eu vou subir até a coordenada menos 5. Fiz uma linha reta. Agora eu vou fazer um arco no sentido anti-horário aqui à esquerda, até a coordenada de 35. Cuidado, eu estou retornando. Eu estou fazendo uma operação aqui, ó, que ele está retornando a geometria. Ele está descontando 5 milímetros. Eu não posso colocar aqui, neste momento, no sistema de coordenadas absoluta, eu não posso dizer anda menos 5. Agora não. Agora é absoluto, né? Vai até a coordenada de 35. Ok? Vai até a coordenada de 0. Você vai fazer um raio de 5. Você vai fazer. Então, eu ainda não fiz, né? Eu vou fazer um raio de 5 a partir daqui, ó. Então, a partir daqui é onde está o centro do arco para mim me orientar. O centro do arco está à esquerda. Ó, sentido de referência horizontal, à esquerda, menos 5. 0. O ponto O é o próximo ponto, aquele pequeno segmento de reta, né? 32 e 0. Agora eu vou até o ponto P. Eu vou até o ponto P. Então, eu vou me manter aqui, olhando para lá, né? O ponto P, ele está a uma coordenada de 20 positivo, 12 positivo para cima. Ele está lá, eu não cheguei lá ainda. Eu vou fazer um raio de 12, ainda não cheguei lá, ainda estou aqui. Aonde está o centro do arco para mim chegar até lá? O centro do arco de apoio para mim chegar até lá, ele está 12 milímetros acima. Então, isso aqui é sentido
horizontal. Este aqui é sentido vertical. Então, no sentido vertical, ele está 12 milímetros. Okay? Tem uma distância de 12 milímetros do início do arco até o centro dele. Agora sim, agora que eu terminei minha linha de comando, eu executo e vou até aqui. Agora eu preciso dizer aonde eu vou chegar. Eu vou chegar naquele endereço lá. Qual é o endereço que eu vou chegar? Eu vou dizer para ele, você vai até x20, né? E você vai até a coordenada de 35 menos 10, 25. Okay? Eu peguei aqui o total menos o raio, né? 25. Vou fazer raio? Não, não vou fazer raio. Ele vai ler a linha de comando e vai deslocar. Agora eu tenho outro deslocamento em raio e eu vou perguntar onde é que é o endereço dessa coordenada. O endereço dessa coordenada é 10 milímetros para x a partir da origem, né? A partir da origem é 10 milímetros na distância de x. Ele está a 35 milímetros na distância de y. Vou chegar lá fazendo um raio de 10 milímetros. Aonde eu me apoio para chegar lá fazendo essa rotação? Eu vou me apoiar à esquerda dele 10 milímetros. À esquerda dele, a distância horizontal negativa. 0. Cheguei aqui. Bom, terminei o desenho? Terminei a minha geometria? Não, não terminei. Cuidado. Cuidado por quê? Porque vocês simplesmente saíram daqui, fizeram esse contorno da peça, né? O contorno total da peça. Aí o cara chega aqui e diz terminei. Bom, como terminou? Você não terminou. Você tem que fazer o caminho dessa superfície aqui, ó. Tá? Porque digamos que seja um bloco que eu tenha que fresar, eu tenho que retirar esse material que está aqui. Então eu tenho que passar a minha ferramenta aqui ainda. Então eu tenho que ir até o ponto A novamente. A coordenada do ponto A, é menos 10 e 35. E aí fechou. Temos desenvolvido esse primeiro exercício do sistema absoluto. Aqui no sistema incremental, pessoal, já fica a dica aqui, ó. Vocês que estão desenvolvendo os exercícios em casa e talvez vocês podem fazer esse desenvolvimento aqui no sol. Desculpe, no sol. No sol, eu ia falar no Solid. No Excel. O que que eu faço? Eu pego lá na minha apostila, eu venho aqui na minha imagem, ó, copio ela, tá? Venho aqui num lugar aqui e colo ela. Ah, professor, como é que você inseriu isso aqui? Ah, eu peguei lá, abri ela com o Paint, né? Eu tenho que procurar aqui o Paint, ó. Abri ela, coloquei lá, né? Aumentei ela. E aí eu vim aqui, vim marcando os pontos, né? Vim fazendo uma anotação aqui de uma forma básica. E aqui. Ah, ponto B. Botar o ponto B ali. Aí eu desloco ele, coloco ele ali, né? Tá feito. Depois eu pego o quê? Eu pego a minha imagem, né? Eu recorto ela. Opa. Eu recorto ela. Eu recorto a minha imagem, Ctrl C, vou lá no Excel. Colo ela lá. Deixo ela ali do ladinho. Foi assim que eu fiz. Bom, eu continuo com o ponto A marcado aqui. O segundo exercício. O segundo exercício é um sistema de coordenadas incremental. Tá? Incremental. O que é o sistema de coordenadas incremental? Vocês não podem esquecer disso. Incremental. Vocês vão trabalhar com incrementos de posição, incrementos, tá? Não interessa mais aonde é a coordenada. Vocês vão ligar um ponto a outro e vocês vão ter que saber a distância de um ponto a outro. Bom, em um primeiro momento, eu preciso saber aqui, ó, como eu faço para chegar da origem até o ponto A. Da origem até o ponto A, eu tenho uma distância de 30 milímetros para x. Então eu tenho que andar, eu não perguntei a coordenada. Quanto que eu tenho que andar para chegar aqui? Eu tenho que andar 30 milímetros à direita. Para cima eu não ando, nem para baixo.
Do ponto A até o ponto B, qual é a coordenada? Não. Quanto eu vou andar? Quanto eu vou incrementar? Quanto eu vou somar? Então eu vou incrementar mais, aqui eu tenho 10, mais 20 milímetros à direita. Vou andar para cima ou para baixo? Não vou andar, então eu não incremento nada. Do ponto B até o ponto C, olha só, eu vou ir até o ponto C. Para mim ir até o ponto C, eu tenho que andar 10 milímetros à direita, 10 milímetros para baixo. Vou fazer um raio, de 10 milímetros. Vou fazer, eu não cheguei ao ponto C, eu estou no ponto B ainda. Quero ir para lá. Para mim ir para lá, onde está o centro do arco? Abaixo aqui, ó, dele. Ele está abaixo de B, ele está negativo na direção de Y. Então ele é 0 menos 10. Ok. Coordenada do ponto D não é a coordenada, né? É quanto eu vou andar do ponto C até o ponto D. Bom, aqui vai ter que rolar uma pequena matemática, porque o que nos interessa agora é essa distância aqui. Somente essa distância, esquece todo o resto. Então a gente tem 35 menos 10 menos 12. A gente não vai andar nada à direita e à esquerda, nada. Então a gente tem aqui igual a 35 menos 10 menos 35, a gente vai descer, né? Mais 10 que tem em cima, mais 12 que tem embaixo. A gente vai descer 13 milímetros aqui. Okay? Agora eu vou fazer um arco até o ponto E. Eu vou fazer um arco. Então, eu vou andar 12 milímetros à direita. É um arco de 12, né? 12 milímetros para baixo. Vou fazer um raio de 12. Eu ainda não cheguei no ponto E. Tá? Não se desloquem. Voltem para cá. Vocês ainda... Falta dados aqui para vocês chegarem até lá. Para mim chegar lá, eu tenho que apoiar o meu compasso aqui, ó. Onde está a ponta do meu mouse. À direita do D. A direita do D são 12 milímetros. Tá? E 0 aqui. Para mim ir do ponto E até o ponto F, eu tenho que apenas andar 3 milímetros à direita. Está feito. Do ponto F para o ponto G, eu tenho que deslocar 5 à direita, 5 para baixo. Então, 5 à direita, menos 5. Vou fazer um raio de 5. Vou até o ponto G fazer um raio de 5, mas eu ainda não fiz. Por quê? Porque eu não completei a minha linha de comando. Então, aonde eu preciso apoiar meu mouse? Abaixo do ponto F. Abaixo do ponto F, 5 milímetros, que é o valor do raio. Do ponto G até o ponto H, de novo aqui eu tenho uma pequena resolução matemática, que é 35 menos 5 são 30, menos 10 são menos 25 milímetros. Eu tenho que descer 25 milímetros. Do ponto H para o ponto I, eu vou fazer um arco, tá bem? Quanto eu tenho que andar para ir até lá? Menos 10 do raio, menos 10 do outro raio. Então, menos 20 milímetros. Não vou ter alteração de posicionamento do eixo Y do início em relação ao fim. Vou fazer um raio de 10. Ainda não fiz, estou no ponto H. Para mim chegar até o I fazendo um arco, o meu centro do arco está aqui, ó, e ele está a menos 10 milímetros. O centro do arco ele está 10 milímetros, tá, à esquerda do ponto H. Então, ele está na direção de x menos 10, 0 para y. Agora eu vou fazer um outro arco até o ponto J. Então, eu tenho que me deslocar para cima 10 milímetros, à esquerda 10 milímetros. À esquerda 10 milímetros, para cima 10 milímetros. Vou fazer um raio de 10. Novamente, eu tenho que colocar o compasso aqui, para mim ter uma região de apoio, para mim fazer essa rotação. Então, ele está à esquerda do ponto I. Ele está à esquerda menos 10. 0. Agora eu vou percorrer esse pequeno segmento de reta. Esse pequeno segmento de reta eu vou andar à esquerda 20 milímetros e não vou ter deslocamento vertical. Agora eu vou ter
outro arco, né? Ainda fazendo arcos no sentido negativo, ou seja, eu estou fazendo arcos ah, nesse sentido aqui, né? Eu estou caminhando nessa direção, então eu vou retirando coordenadas, né? Eu vou andando a direções negativas, eu vou andar menos 10 milímetros à esquerda e vou descer 10 milímetros, fazendo um raio de 10 milímetros, e agora mudou a posição do centro do arco. Cuidado, eu ainda não cheguei aqui. Eu estou no ponto K. O centro do arco, a partir do ponto K, ele está aqui embaixo. Ó. Tá? Ele está aqui embaixo quanto? 10 milímetros. Então, 0 e menos 10, porque ele está abaixo do meu ponto de referência. Aqui o ponto L e M é a mesma referência do H e I. Então, eu vou deslocar menos 20, 0, fazendo um raio de 10. O meu centro do arco, para mim chegar até M, eu não consigo ter. O centro do arco não pode estar aqui. Ó. Se eu apoiar meu compasso aqui, por mais que eu queira, tá, eu não vou chegar até o ponto M com essa distância de arco. Tá? Eu consigo chegar até aqui. Ó. Certo? Porque eu tenho que abrir o meu compasso a um raio definido, então eu só consigo chegar aqui. Bom, não deu, né? O meu centro do arco está aqui, ó. A única maneira de eu apoiar e fazer esse deslocamento, ok? Então esse centro do arco ele está à esquerda 10 milímetros. Então a gente tem aqui menos 10, 0. Aqui um pequeno segmento de reta subindo, né? Então se ele só está subindo, ele vai subir aqui 25 milímetros. Estou certo, porque a gente tem 35 menos 10 menos 5, 20 milímetros, né, pessoal? 20 milímetros. Então tem que coordenar errada aqui, ó. Aqui é menos 20. Porque a gente tem 35 menos 5, 30, menos 10, 20. Ok? Não tem o raio. Para mim ir até o ponto O, eu tenho que andar positivamente à direita 5, para cima 5. Vou fazer um raio de 5. O centro do arco, olha aqui, não fui até o ponto O ainda, né? Eu vou fazer, eu não fui. O centro do arco está à direita do ponto N, 5 milímetros. 0. Agora o nosso pequeno segmentinho de reta, vou andar 3 milímetros e não vou ter deslocamento vertical. Vou ir àquele ponto lá, né? Do ponto P ao ponto Q, eu vou deslocar 12 milímetros à direita, 12 milímetros para cima, fazendo um raio de 12. Não cheguei no ponto Q ainda, tá? Eu estou escrevendo o ponto Q, mas eu continuo aqui no ponto P. Então, para mim chegar lá, eu tenho que posicionar o meu compasso acima dele 12 milímetros, que é o valor do raio. Acima dele não é aqui em X, né? Acima dele é 12 em Y, que é coordenada de J. Ah, professor, por que que existe? Por que que é J? Por que que é I? É simplesmente para a gente não causar uma repetência aqui de posicionamento de X. Vou aumentar isso aqui. Para mim não reescrever, tá? Aqui, ó, de novo, X, ok? E Y aqui. Por quê? Porque senão eu estaria mandando você ir, olha só, a X12 e Y12 fazendo um raio de 12 com coordenadas do centro do arco de X12 e Y12. Opa, eu tenho X, XY, XY. Pá, deu pane no comando, né? Eu tenho que ter outra variável, né? E essa outra variável, ela se refere a outra coisa também. A gente deixa XY para o sistema de coordenadas e para movimentações da geometria de contorno da peça e J para... Falta o K aqui, tá? Porque se a gente trabalhasse com 3 eixos, teria mais um eixo aqui que seria o K, do centro do arco. Mas isso a gente vai variar com o passar do tempo. Então a gente não pode ter a repetência do mesma variável. Então o I e J são outras variáveis, mas elas se referem, olha aqui onde eu marquei, ó, ao mesmo sentido, tá? O I se refere a sentido de X, o J se refere a sentido de Y.
Para mim ir até o ponto R, eu somente vou subir. Se eu só vou subir, eu não vou movimentar lateralmente e eu vou subir ali 35 menos 12 menos 10, eu vou subir 12 milímetros. Desculpa, eu vou subir 13 milímetros. Por quê? Porque se eu desci 13 aqui, daqui até aqui eu tenho que subir 13. Agora eu vou ir até o ponto A, novamente, tá? Para mim fechar a geometria. Para mim ir até o ponto A, cuidado, ó, não é o mesmo valor lá, ó, lá de cima, tá? Porque eu vou até o ponto A, à direita 10 milímetros, vou subir 10 milímetros, vou fazer um raio de 10 milímetros. O início do ponto está aqui, eu ainda não cheguei no ponto A, eu só estou escrevendo onde eu quero ir, ainda não cheguei nele. Então, eu tenho o centro do arco à direita, tá, da onde eu estou 10 milímetros, 0. Aí sim, finish, né? Terminado. Bom, se eu quiser retornar ao início, eu tenho que andar à esquerda. Cuidado, não vão colocar menos 40, tá? É menos 30. Menos 30 milímetros, 10. Eu vou andar daqui até o ponto de origem, 30 milímetros. Antes eu andava positivamente lá em cima. Isso no sistema incremental, positivamente 30 milímetros. Agora eu retorno 30 milímetros. A gente tem que comparar essas duas tabelas aqui, ó, tá? Porque uma se refere a endereços, tá? A coordenadas de cada ponto em relação à origem. Ou seja, todas essas coordenadas de movimento. Opa, veio grandinho. Todas essas coordenadas de movimentação aqui, ó, são a partir da origem, são endereços a partir da origem, tá? No sistema incremental, cada um tem a sua própria referência a partir do ponto anterior, ok? A gente não analisa mais a origem aqui, a gente analisa sempre aonde a gente foi, e aonde a gente chegou e aonde a gente quer ir. Tá? Então, essa é a diferença do sistema absoluto. Olha aqui, absoluto. Esse cara aqui é absoluto. Esse cara aqui é quem comanda. E o sistema incremental são incrementos de ponto a ponto. Alguma dúvida aí, pessoal? Quem não, Tá tranquilo pra mim. tá tranquilo. Por enquanto, tranquilo. Tá. Vamos. Eu vou passar aqui uma tarefinha para vocês, pra gente fazer. Dar mais uma evoluída. Antes eu vou explicar aqui que ela se refere. Vamos fazer só essa aqui, ó. Eu vou passar para vocês fazerem em casa. Então vocês vão ficar com o exercício 6 para fazer em casa. A gente tem que definir algumas coisas antes de vocês resolverem. Então, por favor, gravem isso e anotem isso para vocês não fazerem ela de forma diferente a que eu venha corrigir e explicar para vocês. O nosso sistema de coordenadas, tá, é o sistema, aqui diz, utilize absoluto ou incremental. Vamos utilizar o sistema absoluto, ok? Todo mundo vai fazer ela no sistema absoluto. A origem está lá, ó. Tá lá embaixo, marcadinha, tá? Então, a maioria das cotas partem da nossa origem aqui, ó. Então, coloquem lá o sistema de coordenadas de vocês, tá? Dessa forma aí, ok? A gente tem x, y. Vamos colocar aqui x e esse carinha aqui, y. Bom, o que a gente vai ter aqui de diferente, tá? Vocês vão executar essa peça no sentido... Eu vou marcar aqui do lado, depois vocês assistem o vídeo. Nesse sentido, ok? Sentido horário de contorno. Ok? Vocês vão contornar ela no sentido horário. O que vai acontecer aqui? Olha só. Quando vocês chegarem, deixa eu ver se eu consigo marcar esse pontinho aqui, ó. Vocês têm um ponto aqui. Tem um ponto aqui, ó. Olha só, para vocês chegarem neste ponto,
vocês vão precisar do centro do arco. Olha aqui onde é que está o centro do arco, ó. Ele está à direita, né, do ponto. Ele está à direita do ponto e abaixo do ponto. Tá? O centro do arco de vocês, nesse sentido, ele está deslocado. Olha aqui onde ele está, ó. Ok? Isso aqui forma um triângulo. Tá? Onde vocês têm uma coordenada que está marcada aqui, ó, desse comprimento, que é 7,55. Tá? Desse comprimento que é 7,55. E vocês têm aqui, ó, do início do ponto até o centro do arco, à esquerda, uma coordenada que vocês vão ter que calcular. Vocês têm o valor total do raio, aqui é 12 milímetros. Então, esse valor total é 12, menos esse cara aqui. Vocês têm a sobra aqui, né? Então, quando vocês marcarem o IJ na tabela, vocês vão ter uma coordenada positiva para X e uma coordenada negativa para J, né? Positiva para I e negativa para J, para marcar esse centro de arco aqui, para chegar neste ponto, próximo ponto. Depois não, né? O outro arco tem aqui, ó, totalmente à direita. Tá? Então, essa é a única viés da resolução do exercício. Ok? Aí aula passada a gente corrige esse exercício e parte para a resolução de um exercício, isso que eu comentei para vocês, que a gente vai fazer algo um pouco tanto contrário ao que a gente está fazendo. A gente vai ler, né? A gente tem aqui coordenadas no sistema absoluto. A gente tem coordenadas no sistema absoluto. A gente vai ler essas coordenadas e a gente vai traçar a geometria no gráfico. Não sei se é essa geometria, tá? Pode ser que eu não lembro como é que ela é, ok? Mas ela vai fechar o contorno. Então a gente vai começar exercícios de leitura, né? E fazer a transcrição da geometria. Isso vai ajudar a gente a traçar os arcos, como eles têm que ser, né? Ou seja, a gente vai começar a fazer a orientação espacial de como a gente traça o arco, né? A partir do centro que foi marcado lá. A gente vai perceber a concordância, a gente vai ter linhas inclinadas, por exemplo, a gente vai ter linhas inclinadas, né? E a partir delas a gente vai ter formação de tangente. Então a gente vai encontrar um ponto aqui no meio, tá? Aqui a gente vai encontrar lá o centro do arco também. Então a gente vai ter coordenadas início do ponto ao centro de arco em duas direções para fazer isso. Então isso a partir das próximas aulas a gente vai desenvolvendo. Tá, pessoal? Exercício então 6. Vou abrir a entrega dele lá no Moodle para a aula que vem e aí a gente corrige. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então tá. Então, encerramos por hoje. Desejo vocês aí uma boa noite. Tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me chamar. Valeu? Valeu, pessoal. Boa noite, hein? Boa noite. Boa noite aí, pessoal.